you do this? When in the moment, couldn't see your behavior was tough. Olá, sejam bem-vindos a mais um Pod Castelli. Meu nome é Luiz Filho, eu sou nutricionista, parceiro do Grupo Castelli, e hoje um assunto que está em alta aí para todo mundo que busca emagrecer, obesidade, mas vamos falar além disso também, tá? E para falar sobre esse assunto hoje, voltado aí para as canetas emagrecedoras, menopausa, saúde de forma geral, eu tenho uma convidada muito especial, endocrinologista, a doutora Mariana Neves. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Luiz, pela oportunidade. Eu agradeço o convite. Então hoje a gente bateu um papo ali sobre tudo que envolve esse universo de emagrecimento, obesidade. E para iniciar, Mariana, para te falar, como é um pouco muito do que eu trabalho também, obesidade, emagrecimento, voltado bastante para a área do comportamento, me fala o seguinte, assim, como que você enxerga a obesidade de forma geral, já relacionando com esse aumento, esse boom de canetas emagrecedoras? Como que você vê esse universo de obesidade nos dias de hoje? Eu fico muito feliz porque eu acho que a definição de obesidade e o porquê o estamos tratando, acho que vem mudando no decorrer dos anos. É lógico que uma grande parte das pessoas ainda pensa em questão de estética, mas eu acho que o Covid ele veio para mudar algumas coisas, né? Então, na época da pandemia do Covid, a gente via muito falando que a obesidade era um grande fator de risco para complicações do Covid. Então, eu acho que desde lá veio um movimento das pessoas com obesidade entenderem que elas têm uma doença mesmo, que tem algumas limitações, alguns fatores que dificultam ou pioram algumas doenças. Não apenas a estética, que talvez era a busca anterior. Isso. Então, eu acho que desde a pandemia essa visão está mudando, entendeu? As pessoas estão enxergando que elas têm que emagrecer, estarem mais magras para estarem mais saudáveis, tá? Eu acho que junto com a pandemia também vem um movimento, a impressão que eu tenho, pelo menos com meus pacientes, que é melhor de qualidade de vida. Eu sempre converso muito com eles isso, né? É como vocês querem envelhecer. Não adianta a gente chegar com 60, 70 anos reclamando que tá diabetes, tá com dor no joelho. E eu até brinco, só um parênteses no que você tá falando, que a nossa geração, 40, 30, 50 anos, a gente tem muita informação para chegar na nossa terceira idade ali de melhor Sim. forma do que nossos pais chegaram, né? Sim. Então eu acho que é até meio que uma obrigação a gente se alimentar de boas informações, né? Mas eu acredito também que hoje é mais voltado para nos preparar para essa próxima fase da nossa vida. Sim, então eu acho que esse movimento, eu acho que vem vindo, eu acho que muito mais forte depois da pandemia, sabe? Acelerou, né? Acelerou Eu um pouco. acho que acelerou. É lógico que nós temos muito mais informação, como você falou, acesso à internet, rede social, que antigamente a gente não tinha, né? Então, que é um perigo também, né? É um perigo. Mas é outro assunto para trabalhar, polêmica, né? Mas eu acho que é isso, é esse movimento de, não só de estética, lógico que é muito pesada a estética ainda, né? Mas eu acho que quem procura o nutricionista, o endocrinologista, tem uma visão um pouquinho mais diferenciada além da estética. É a impressão que eu tenho. Eu concordo com você, né? Porque da mesma forma, acho que a pandemia ela acelerou muitos processos, né? Mas trouxe uma visão mais ali de atenção para essa questão da saúde. Hoje, meus pacientes, grande maioria são ali 35 mais, a faixa etária dos seus pacientes, mais ou menos qualquer, assim, mais ou menos isso também. É isso mesmo. Já pensa numa questão mais de longevidade, ainda tem a questão estética, sempre vai existir, né? Eu falo que a estética é um bônus. Porque sentir bonito também faz parte de uma saúde mental, com certeza. né? Autoestima, melhora vários outros tipos de comportamento, né? Sim, sim. E essa relação... Aí você quiser abordar um pouquinho em relação aos tipos de caneta, para as pessoas terem um pouco mais de informação em relação a isso. Não precisa me falar quando iniciou, mas ali a sua prática clínica, quando que você viu esse aumento? Foi logo depois da pandemia? Foi nos últimos anos? Como que você viu? Eu acho que já veio antes da pandemia, tá? Eu acho que a pandemia foi 2020, acho que 2017, 2018 já veio um movimento maior. Tá? Mas já era utilizado para a obesidade ou era mais aquele intuito de diabetes? Como que era a utilização nessa época, antes da pandemia? Já era. Já era obesidade? Já era. Tá. Mas eu acho que com outra visão, entendeu? Eu acho que a entrada do Ozempic facilitou muita coisa. Porque a época do Victoza era aplicação diária. Uhum. Era aplicação diária, né? Era aplicação diária. E eu acho que, como foi a primeira caneta, ainda tinha aquela relação com doença, porque se relacionava à aplicação de insulina, do diabetes. Então, eu acho que ainda tinha um pouco desse receio, entendeu? Eu acho que tinha um pouco dessa limitação. As pessoas tinham um pouco de receio de tomar por ser diário e relacionar com a questão de ser uma insulina. Isso é aplicado, Entendi. entendeu? Eu acho que depois que veio o Ozempic, que aí a aplicação ela é semanal,
E aí veio a consciência da obesidade como doença mesmo, acho que ficou tudo mais fácil. Ah, tá bom, uma vez por semana eu tolero. Mariana, então a gente pode dizer que o Ozempic ele foi um marco ali nessa questão dessas canetas. Hoje tem inúmeras outras saindo, né, existentes, mas ela foi realmente esse divisor de água para os pacientes mesmo olharem com mais tranquilidade para a utilização do medicamento também, né? Eu acho que sim. Eu acho que o fato de ser semanal facilita muito. É muito prático, né? Uma vez por semana. Uhum. Acho que aquela aplicação diária, que é a do Victoza, remetia à questão da aplicação da insulina, do diabetes, né? A questão de doença, enfim. Mas eu acho que o Ozempic facilitou muita coisa. Tá, legal. Depois do Ozempic, então, daí vamos falar um pouquinho da sequência, né? Nessa Então, nós evolução temos, das canetas. Primeiro nós temos o Victoza, tá? Que foi, se eu não me engano, 2010, mais ou menos. Ele foi em bula. As pessoas confundem um pouco as coisas, né? Porque a Victoza é liraglutida. Então, ela foi liberada em bula para o diabetes, tá? Depois veio os estudos que comprovaram o benefício para perda de peso. Aí eles lançaram liraglutida com o nome de Saxenda. Então, o Victoza Saxenda é a mesma droga, né? Só que um para utilização para diabetes e outro para a obesidade. Isso. Aí, logo depois, veio o Ozempic, tá? Com a mesma ideia de liberação em bula para o diabetes, dose máxima de 1 miligrama. Por isso que o Ozempic nós temos até 1 miligrama. Aí continuou o estudo do Ozempic, tá? Para questão de obesidade. E aí comprovou que até 2,4 miligramas valeria a pena semaglutida com o objetivo de perda de peso, de obesidade. Aí nós temos o Wegovy, tá? E começo do ano, final do ano passado, agora não vou lembrar direito, os estudos continuaram e comprovaram benefício com 7,2 miligramas de semaglutida. Que foi quando, faz umas 2, 3 semanas, não, foi abril, se não me engano. Já tô confundido das datas já, tô muito rápido esse ano. Acho que foi maio. Começo de maio, final de abril, a Anvisa já autorizou semaglutida 7,2 para tratar a obesidade. Tá. Então nós temos hoje em dia Victoza, né, Saxenda, que aí vem o Lir e o Lirux, que é DMS, né? São concorrentes ali. São concorrentes. Aí vem Ozempic, o Wegovy, e agora não, desde o ano passado, o Mounjaro. Tá. Até pegar essa questão de vários tipos de caneta, né? Vários tipos de canetas emagrecedoras. Como que você distingue, esse paciente, vamos optar por essa? Quais critérios que você costuma utilizar para isso? Por que eu tô te perguntando isso? Porque todo mundo acredita que só Mounjaro hoje em dia, eu acredito que não. E as outras canetas também têm efeitos positivos, dependendo do paciente. Eu brinco assim, é porque saiu o Mounjaro e o Ozempic parou de fazer efeito. Exatamente. Entendeu? Não é por aí. É que tá uma onda, né? Todo mundo quer usar. Como é que a gente diferencia isso, né? Primeiro, potência de perda de peso. A gente sempre tem que pensar isso, tá? Mounjaro, dose máxima 15 miligramas, vai entregar aí 25, 27% de perda de peso, uma média, né? O Wegovy 2,4 vai entregar 18, 20%. Então, quando a gente pensa em potência de perda de peso, o Mounjaro, de forma geral, é maior. Tá. Então, um paciente que precisa perder mais peso, talvez o Mounjaro seja o mais indicado. Mais indicado, Okay. sim. Primeiro, a gente vê isso. Segundo, o que a gente tem que pensar é a questão comportamental do paciente, né, que se trabalha bastante. Esses medicamentos, eles vão agir todos no volume de comida, tá? Mas quando começamos a falar em semaglutida, que é o Ozempic e Wegovy, né, e quando começamos a falar de tirzepatida, que é o Mounjaro, a gente vê essas drogas penetrando o sistema nervoso central e agindo no sistema de recompensa, que é o prazer pelo alimento. Coisa que o Victoza não tinha, Saxenda não tinha, tá? Então, o Ozempic e o Wegovy, né, e o Mounjaro tem essa capacidade de penetrar o sistema nervoso central. Essa capacidade de penetrar o sistema nervoso central, ela foi vista em estudos nos últimos, que a princípio não tinha essa finalidade, vamos dizer assim. Sim. Mas foi vista através de comportamento de pacientes. Porque lá no meu consultório eu vejo muitos pacientes relatando isso também. É muito lindo, né, de ver. É bonito. Foi uma das coisas que mais me surpreendeu no medicamento. Porque, assim, a questão da saciedade, ok, a gente consegue trabalhar, mas a gente tem também outras formas de poder trabalhar a saciedade, né? Agora, essa questão da pessoa não ter mais aquela recompensa, ter uma tranquilidade na escolha do alimento, foi o que você falou, atua diretamente na questão comportamental. O Ozempic e o Wegovy, que é semaglutida, tá? Os estudos mostram que a partir de 1 miligrama tem penetrância.
tá? Mas não é em todo mundo. Quando a gente fala de mão de ar, isso é muito mais perceptivo. É muito mais perceptivo. Por exemplo, eu vejo algumas pessoas que não precisam perder tanto peso utilizando, tá? Às vezes a pessoa, ela, sei lá, precisa perder uns 5, 10 quilos ali para chegar no peso ideal, vamos falar dessa forma, mas ela tem muito sistema de recompensa. Aí vale a pena utilizar para esse sentido. Não tanto, vai acabar perdendo peso, mas vale a pena usar para esse fim. Então, vamos falar de polêmica agora, né? Porque isso, eu acho que volta. tem que ter muito discernimento. Você tem que saber para qual paciente você vai usar essa estratégia para não pesar na mão. Eu brinco com meus pacientes, né, falando que eu acho que muitas pessoas estão ficando doentes com essa questão da tisepatida manipulada, tisepatida do Paraguai, uso sem critério nenhum, para chegar na perda de peso que não é saudável, sem nenhuma estratégia nutricional, sem acompanhamento com um médico que trabalhe com isso, né? Então, é o que eu vou falar, tem que ser bem crítico, né? Bem criterioso. Mas a gente podemos, né, utilizar a tisepatida, que é o Mondiaro, como tratamento de food noise. Tá? O que seria food noise, né? Que a gente vem falando muito isso já faz uns 5 anos. E desde que o Mondiaro foi lançado, muito mais. Então, o food noise são pensamentos intrusivos em comida. Você pensa um dia inteiro em comida. E aquele pensamento te gera uma ansiedade, uma angústia, um sofrimento que você não consegue pensar, às vezes, muito bem. O pensamento é muito voltado para aquilo. Né? Tô falando aqui com você, tô assim. Nossa, vai acabar o podcast, eu vou passar na padaria, vai ter um bolinho gostoso, eu vou comprar. Nossa, não consegue nem ter concentração no que tá fazendo, porque sempre esse pensamento ele vem. Sempre pensamento em comida. Então a gente chama isso de food noise, tá? O Ozempic tem essa ação, o Wegovy também, mas o Mounjaro muito mais, de penetrar o sistema de recompensa e controlar esse food noise, que é esse pensamento em comida. Aí as pessoas falam assim, Mariana, parece que eu não tô mais ouvindo aquele barulho, minha mente tá em paz. Eu consigo chegar em casa e fazer uma escolha saudável. Eu consigo pegar o plano do nutricionista e seguir ele. Sem sair, né? Sem ter deslize ali. Entendeu? E isso é muito legal. Eu tenho alguns pacientes que não têm obesidade importante, tem ali um sobrepeso, é que a gente tá definindo obesidade com percentual de gordura, né? Mas enfim, vamos falar sobre MC. Okay. Tem um leve sobrepeso ali, mas tem um food noise que é muito importante. Ele tem que ter um controle muito grande para não ter o ganho de peso. Ele tem que ficar se controlando, até um sofrimento, dependendo, né? É um sofrimento, né? É um sofrimento. Eu tenho alguns pacientes que a gente já tá tratando só food noise, tá? Interessante. Eu tenho uma paciente que ela é até nutricionista. Ela chegou um dia no consultório conversando, ela começou a chorar. Que Mariana, quando eu entendi que aí um outro colega passou para ela Ribells por um outro motivo, né? Gente, Ribells é semaglutida via oral, é como se fosse o Ozempic via oral. Passou por outro motivo. E ela falou, Mariana, quando eu cheguei na minha cozinha e consegui abrir a geladeira e pegar uma fruta, eu falei, gente, tá estranho isso aqui. Algo tá diferente. Ela falou assim, e por coincidência, eu tive na rede social falando de food noise. Eu falei, cara, é food noise que eu tenho, ela falou. E ela ficou assustada, parou o remédio, aí marcou uma consulta comigo. Ela chorou na consulta. Então, você está tratando o comportamento, um quadro, food noise gera ansiedade. A gente pode até gerar distúrbio psiquiátrico, de ansiedade, depressão mesmo, né? Mas então, no caso do food noise, assim, o uso ele pode ser contínuo para esse fim? Pode. Uma dose menor, talvez? Acho que uma dose menor já atinja isso. Ele pode ter um uso contínuo mesmo, sem a experiência que eu tenho da prática, tá? Pacientes que a gente acaba entrando mais para tratar o food noise mesmo, 2,5 segura muito bem. Legal. Tá? Obesidade associada com food noise, aí não, porque tem que perder peso, né? Importante. Quem se trata só food noise, muitas vezes só bloqueando ali o pensar em comida, ela consegue continuar muito bem. Então, acho que 2,5 para food noise sem excesso de peso grandes, eu acho que é interessante. Mariana, pode se passar a dose? Aí vamos sobre uma outra polêmica também. Né? Se não me engano, também foi em março que saiu um estudo falando da possibilidade do desmame com esses medicamentos, ao invés de você reduzir doses, passar. Entendi. Mantém a mesma dose, mas deixa 15 dias ao invés de 7 dias. Eles orientam 10, depois 15. Tá. E aí nós vamos avaliar os espaçamentos de acordo com o bloqueio do pensamento. Então, você está com food noise, por exemplo, usando 2,5. Eu tenho um paciente que foi assim,
ela é dos Estados Unidos. Aí a gente começou com 2,5. Ela falou, Mariana, com uma semana tá bloqueando muito minha fome, tô comendo muito pouco. Eu falei, então vou me espaçar pra cada 10. E ela ficou super bem. Acertou os dias ali. Acertou, porque assim, você sabe tão bem quanto eu que a ideia do tratamento é ensinar o paciente a comer Perfeito. e não fazer ele parar de comer. Uhum. Então, na minha concepção, eu acho que também deve ser a sua. Se a gente entra com uma dose que o paciente para de comer, não faz sentido nenhum. Aí só um paralelo no que você está falando. Aí talvez seja o erro que a grande maioria das pessoas que tomam seu acompanhamento estão fazendo. Aí já vão para dose altíssima, não conseguem comer, tem uma perda de peso rápido, mas de uma forma errada. E acham o máximo. E acham o máximo. E acham o publicam isso, né? E informam isso achando que é o caminho certo. Entendeu? E esse é o maior perigo do medicamento. Só pergunta, Luiz, o que você acha, né, como nutricionista, o que você acha do Mounjaro, do Ozempic? Gente, tomando com o acompanhamento da forma certa, é uma evolução enorme da medicina quando se fala de tratamento da obesidade. Sim. Né? A gente tem que parar com aquele pensamento que o paciente é obeso por falta de força de vontade. Exato. A gente fala, se fala muito isso em aulas de endocrinologia, né, em palestras, né? O hipertenso. Você fala que ele é hipertenso por falta de força de vontade? Não. Você medica ele. Uhum. Então, por que você não vai medicar de forma correta um paciente que é obeso para ele conseguir manter uma estratégia alimentar? Né? Para ele conseguir seguir o acompanhamento. Então, o grande problema de quem usa sem orientação médica ou com orientação médica de pessoas que não são bem informadas é esse. Aí vai perder mão mesmo. Eu tenho casos assim, incríveis dos pacientes que começam, eles chegam assim, Luiz, eu vou tomar um medicamento, né? Não comprei, mas já tá com a prescrição, mas eu quero começar a dieta com você antes do medicamento fazer do jeito certo. É incrível o resultado, assim, quando o paciente dessa forma, assim, é uma coisa assim, assustadora, assim, positivamente falando, porque é uma segurança da pessoa fazer dieta, uma tranquilidade. Aí é uma pergunta, aí assim, tá, você me respondeu que é uma coisa que eu tenho uma dúvida. Fazer o uso contínuo é ok. E se um dia essa pessoa tirar? Uhum. Tem o risco dela retornar todos esses comportamentos também, né? Vamos lá, obesidade uma doença crônica é recidivante. Perfeito. Os comportamentos que fizeram você ganhar peso voltar, seu peso vai voltar. Não tem jeito. 6 anos atrás eu tinha 30 quilos a mais que eu tenho hoje, né? Então eu já fui um obeso também, né? Eu tive obesidade infantil. Teve obesidade infantil? Com 10 anos, comecei a fazer dieta, educação alimentar, atividade física. E eu falo para meus pacientes, eu falo assim, eu perdi esses 25 quilos em 3 meses, mas sem nada, né? Era na pandemia, nada, na raça mesmo. Mas eu falo para eles, não é isso que é o mais legal do meu processo. Eu falo assim, depois de tanto tempo eu tinha mantido o meu estilo de vida, mas tem muitos hábitos que eu tinha lá atrás que eles retornam vira e mexe. Que é isso que a gente tá falando, a gente é um eterno obeso, né? É uma doença crônica. Eu falo isso, uma vez obeso, sempre obeso. É igual alcoólatra, uma vez alcoólatra, sempre Concordo alcoólatra. plenamente. Se o alcoólatra não pode comer um bombom com licor, você que tem obesidade controlada, você sabe qual é o seu gatilho. Né? Eu não posso ter em casa tal comida, porque eu vou comer até o fim. Então eu não compro na sua casa, não tem na sua casa. Entendeu? E assim, eu tenho já vários pacientes que perderam 20, 30 quilos, que a gente já fez o desmame, já estão sem medicamento, tá? Então, qual que é a orientação? Não tá de alta. Ele vem com uma frequência muito menor, cada 4 meses, cada 3 meses, aí vai depender, né? Vem com uma frequência menor. Eu quero que se pese sempre em casa, tá? E não existe uma estratégica em consenso de como se deve fazer isso, né? Mas o que eu geralmente faço? Um exemplo, se o paciente teve 20% da perda de peso retomada, é um sinal de alerta. Então, por exemplo, o paciente perdeu 30 quilos. Se ele ganhar 6 quilos, ele tem que assinar sinal de alerta. Não precisa esperar chegar a 15 para poder assinar. É mais fácil perder 6 que perder 30. Sim. Né? Então, assim, esse sinal de alerta quer dizer voltar ao medicamento? Pode ser. Talvez. Pode ser. Né? Mas é um sinal de que assim, eu tô fazendo alguma coisa errada. Você tem pacientes bariátricos? Tem. Por exemplo, que fizeram bariátrica, chegaram no perda de peso, começaram a ganhar, então o medicamento ele pode ser usado também nesse momento para não é a melhor retomar. opção. É análogo. Né? O Ozempic igual ao Mounjaro é a melhor opção. Mas o bariátrico tem um pouco de restrição? Já fiz a cirurgia, não queria tomar medicamento. Existe esse pensamento por parte dele ou não? Acho que não. Não, né? Acho que não. Porque ele tem medo de voltar a ser obeso, né? De voltar a sofrer tudo que ele sofreu lá atrás. Acho que não. Na percepção que eu tenho, não. Tá.
E assim, daí a gente avançando um pouquinho, a gente tem os estudos da retratutida, né, que é a próxima geração, vamos dizer assim. Qual que é a diferença que vai ter dela, assim, basicamente, para o Mão Diário, que eu vejo assim, que o Mão Diário já atingiu bem excelentes resultados. O que essa pode entregar mais ali, vamos dizer assim? Tá, ela vai ter ação no glucagon, né? Tá. Então, GLP-1, GIP e glucagon. Esses são hormônios, né, que os medicamentos agem ou em receptor, ou uma ação parecida, né? A gente tem a liraglutida, né, que é Victoza e Saxenda, Ozempico e Gov, que são análogos de GLP-1. Uhum. Monjaro, agonista de GLP-1 e GIP, e eu tenho uma retratutida, GLP-1, GIP e glucagon. Como se fosse a quarta geração de caneta? Como se fosse? É. Quarta geração. Terceira, né? Victoza. É porque assim, o Victoza age em GLP-1. Tá. Ozempic age em GLP-1. Ah, entendi. Então as duas têm a mesma ação, só que de forma diferente, mas a mesma ação ali. Tá, entendi. Mas pode ser quarta também, né? Tá. Qual que é o problema? Vamos lá. Quando nós emagrecemos, o nosso corpo tem uma adaptação fisiológica. Eu sempre explico para os pacientes para eles entenderem o porquê que eles voltam a reganhar peso, né? Então, o nosso corpo ele entende a gordura como fonte de energia. Ele entende como uma coisa ruim. Uma defesa para ele. Como uma defesa. Então, ele fica pensando, nossa, se o Luiz continuar emagrecendo desse jeito, eu não vou ter estoque de gordura mais. Pode ser que eu morra. Da onde eu vou tirar energia para eu sobreviver? Então, o que eu vou fazer? Eu vou reduzir o metabolismo e vou aumentar a fome. Porque assim ele vai tender a ganhar peso. Certo? Então, o grande problema em qualquer emagrecimento, com remédio, sem remédio, com bariátrica ou sem bariátrica, é a adaptação fisiológica da perda de peso. Então, o metabolismo vai cair e a fome ela vai voltando. Quanto menos massa magra você perder, né, você vai manter a taxa metabólica basal mais ok. Uhum. Mas nenhum desses medicamentos age na taxa metabólica basal. Retratutida vai agir. Que legal. Entendeu? Entendi. Vai ser esse Tem o uma grande manutenção da diferencial. massa muscular? Ajudar na manutenção da massa muscular. Não que a pessoa não precisa treinar. Mas ela tende a ter uma perda. Porque um dos danos, né, de quem toma as canetas é uma perda de massa muscular, que a gente tem que prevenir isso. Então, no caso, essa próxima caneta, a tendência é que ela seja menos acelerada, essa perda de massa muscular no organismo, porque vai atuar no metabolismo. Que legal, interessante. E assim, vou falar pra você, na prática, eu não sei qual a sua experiência, tá? Mas na prática, eu faço bioimpedância no consultório, é lógico que não é 100% fidedigno, né? Mas... É um parâmetro, eu gosto de falar, é um parâmetro de acompanhamento Eu falo que é o parâmetro que eu sigo. Exato, mesma coisa. Se o seu Nutri faz prega, é o parâmetro dele. Acompanha lá, cada lugar que você for é um parâmetro. Se a parede for diferente, também vai ser parâmetro diferente. Eu não vejo grande perda de massa muscular nos meus pacientes. Talvez porque meu perfil de atendimento seja né? E eu atraio um tipo de paciente, pode ser isso, né? O paciente mais consciente de ter que fazer uma dieta, de ter que ir no nutricionista, de ter que fazer exercício. Tá. E assim, uma perda de massa muscular tolerável até 25 a 30%, né? Mais que isso a gente não tolera. Eu não tenho paciente chegar a 25% de perda de massa muscular. Não tenho mesmo. Talvez por causa do meu viés seja diferente, né? Mas eu não tenho. Eu acho que é mesmo que você falou, né? A busca que vem pra você, né? E o que você vê, assim, de maiores desafios nesse tipo de tratamento? Assim, a gente pode falar ali de medicamentos falsos, mas o que você vê de desafio nesse contexto total ali? É o paciente entender que junto com o medicamento tem que mudar comportamento. E é pro resto da vida. Eu falo assim, você pode usar qualquer estratégia, mas você precisa mudar o que tem que ser mudado. E assim, não adianta você querer fazer uma dieta restritiva se você não vai conseguir manter a longo prazo. Não adianta você querer pagar um mês de Monjaro e acabou. Perfeito. Então, assim, aí quando você perguntou, você perguntou qual a minha linha de escolha do remédio, também é essa. Valor. O paciente perguntou pra mim assim, né? Luiz, vou começando a tomar. Eu faço essa pergunta, assim, mas você vai ter a condição financeira de manter isso por um tempo, sei lá, 6 meses, 1 ano? Pelo menos isso, né? Ah, não, Luiz, talvez eu consiga 2, 3 meses. Então, talvez não seja o momento de você entrar com essa estratégia. Né? E eu tenho até outra paciente que veio, que eu achei, daí que os tipos de caneta que eu falei, nossa, que interessante, a estratégia que a endócrina usou para essa paciente. Ela não foi no Mondial, pegou uma caneta paralela, que eu até me esqueci o nome aqui agora, de um fabricante diferente. Deve ser no MS, não é não? Ou Derofarma? Não é o Povistra? Esse, o Povistra, perfeito. Que eu não conhecia. Não, o que aconteceu? A
a Novo Nordisk, que é o laboratório do Wegovy e do Ozempic, perdeu a patente em março, né, do Saxenda, desculpa, semaglutida. Quando chegou mais ou menos em setembro, eles fizeram um acordo com a Eurofarma. Então, o que a Novo fez com a Eurofarma? A Novo Nordisk continuava produzindo medicamento, embalava, tudo da Novo, mas quem distribui é a Eurofarma, tá? Por questão de maior distribuição do medicamento, a menor custo, porque é uma empresa que o salário é mais barato, enfim, então, né, é diferente Consegue ali. baratear ali Consegue baratear o medicamento. Então, estava saindo em torno de R$150 mais barato. Só que aconteceu, depois que a patente caiu da semaglutida em março, tanto o Wegovy, o Ozempic quanto o Povistra, vira e mexe tem promoções. Então, consegue... Aí o custo cai. Aí, quando for prescrever, tem que sentar e ver qual a promoção da época, ver o que vai valer a pena fazer. Mas a qualidade do Povistra é igualzinha do Wegovy. Perfeito. E essa questão de desafios também, de fontes do medicamento, você também... Lógico, você instrui seus pacientes, acredito eu, mas acaba tendo muitas outras fontes de compra para eles. É um perigo também, né? Medicamento falsificado... Luiz, assim, eu não prescrevo manipulado. Tá. Não prescrevo do Paraguai. Ai, Mariana, mas laboratório, farmácia de manipulação X é confiável, parará. Gente, assim, é complicado, né? É muito complicado. Porque quando você prescreve um medicamento, já chama de uma empresa consolidada, aquele medicamento foi passado por vários estudos de segurança. Aquele, né? Aquele em si, você fica tranquila. É que nem eu falo. Escrever para o paciente aquele medicamento. Ele me liga, Mariana, tá acontecendo isso. Eu sei o que eu vou fazer. Porque eu sei o que ele tá usando. A partir do momento que ele usa um manipulado ou um do Paraguai, eu não sei o que tem ali dentro. Como é que eu vou conseguir dar segurança pro meu paciente que ele pode usar o medicamento, que os benefícios são maiores que os malefícios, que o efeito colateral é muito bem tolerado? Como é que eu vou fazer isso? Eu não consigo passar confiança no paciente, entendeu? Então, assim, eu não prescrevo. Não, lá no consultório, né, assim, sendo sincero, tem muitos pacientes que falam, mas tem um amigo meu que tá vendendo. Eu falei, olha, não faça isso. Eu falo, primeiramente você vai marcar uma consulta médica para ver a dosagem, o tipo de medicamento, como que vai ser a utilização, para depois você pensar em onde vai comprar e de forma legal, provavelmente, né, porque eu vejo também que é um avanço perigoso que está acontecendo, que é onde entra tantas pessoas que não têm acompanhamento, quanto pessoas que compram de fontes erradas, que acabam gerando... Porque aí vou entrar num outro tema com você, sim, da questão que a gente ouve falar de algumas doenças que estão sendo geradas, talvez, mas daí é da utilização errada do medicamento, certo? Não sei o que tem lá dentro, né? Não é pelo medicamento correto, da forma correta, ele é bem seguro. Todos os estudos mostram segurança. Todos os estudos mostram, né? Melhor da apneia do sono, melhor da gordura hepática. A gente tem estudos mostrando melhora da impulsividade, né? Tanto a questão alimentar, eu já tive paciente que melhorou o jogo, melhorou o álcool. Que interessante. É, muito legal. E melhora de padrão inflamatório, risco cardiovascular reduz, independente da glicemia ou não. Então, assim, não tem nenhum estudo que mostre nenhum malefício. Ai, Mariana, mas a longo prazo, como é que vai ser? E a obesidade, como é que vai ser a longo prazo? Vai precisar do longo prazo. Então. Vai ser necessário os anos de estudos, anos de novas descobertas. No momento a gente sabe que são drogas muito, muito, muito seguras. Tem efeito colateral? Tem. Muito toleráveis. Eu tenho pouquíssimos pacientes que não toleraram. E os efeitos são no erro da dosagem, talvez. Né? Se tiver uma dosagem correta, dificilmente vai ter esses efeitos colaterais. O que eu percebo? Quando você progride dose muito rápida, então o grande problema de quem usa sem prescrição médica, porque acha que pode usar a dose que ele quiser, progredir rápido. E muitas vezes efeito colateral relacionado com a alimentação. Então eu tenho muitos pacientes, Mariana, eu tô com diarreia. É que você comeu? Ai, comi parmegiana. Um lanche ontem à noite, né? Exatamente. A gente sabe que fritura, gordura dá mais efeitos colateral. Náusea, vômito e diarreia. Aí tem que pensar também em quê? Eu falo que não só gordura evidente, não é a gordura da picanha. Mas a gordura está embutida. Então, creme de leite, preparo com manteiga, preparo com leite azeite. Mais gordo. Um leite mais gordo, um queijo mais gordo. Então, a impressão que eu tenho assim, é muito clara para mim. Eu só tive uma paciente que não tolerou, que no caso foi o Ozempic. O resto tolera muito bem.
E a grande maioria ter efeito colateral é isso. Eu vejo bem isso no consultório também, assim, que quando o paciente chega, eu falo assim, ó, a conduta nutricional tem que ser voltada para 2 pilares, eu explico para ele, assim, manutenção de massa muscular, né? E o segundo ponto, redução dos efeitos colaterais que você possa ter, através de alimentação com menos gordura, mais baseada em alimentos naturais, não tem tanto segredo, né? Assim, é uma alimentação mais natural, Sim. né? Mas Mais limpa, fracionada, né? com menores volumes, porque também Não tolera. não vai tolerar volumes grandes, então precisa uma mudança de rotina tudo ali, mas eu vejo, é o que você falou, quando o paciente ele se propõe a fazer da maneira correta todos esses pilares, Não pular a refeição. Não pular a refeição, fica muito tempo sem comer. Intervalo longo de jejum, nauseia, vomita. Isso, e às vezes o paciente está acostumado a ficar muito tempo sem comer, né? Então, e foi o que a gente falou no início, né? Muitas vezes o não ter fome ou não comer, o paciente olha isso como uma maravilha, e não é. Não é. Eu falei, ao contrário. Nós precisamos fazer de uma certa forma que você se alimente, até um certo limite que você tolera também, né? Talvez você não tolere toda a gestão de calorias que eu estou te propondo, mas se arrisca um pouquinho mais cada vez mais. É importante você se arriscar para você ver até o seu limite ali como funciona. E assim, eu acho que também faz parte do acompanhamento médico e não abandonar para a gente conseguir entender a dose ideal para você. A dose de 2,5, por exemplo, não é uma dose de tratamento de obesidade, é uma dose inicial. Eu já tive 2 pacientes que eu aumentei para 5 miligramas, porque tinha que perder muito peso. Quando eu progredi para 5, comeu muito pouco. Eu tive que voltar para 2,5, entendeu? Então também tem essa questão. Às vezes tem regredido de dose, não tem jeito. O retorno do paciente é mensal? Geralmente, como que você trabalha? O que eu faço? Eu deixo, geralmente, mão de aro 2,5, as 4 primeiras doses, né? Peço para vir na 5ª semana. Tá. Porque aí eu já vou avaliar se eu consigo subir dose. Se eu conseguir subir dose, eu deixo mais 4 semanas de 5 e avalio na 5ª semana de novo. Porque se for um paciente que perder muito peso, a gente tem que pensar em subir dose sempre para ele. Tá, lógico, dependendo do efeito colateral, tudo isso, né? Volume de comida, enfim. Mas a gente tende a subir dose sempre, porque os estudos mostram que a gente tem que aproveitar essa fase inicial que ele está empolgado. Né? A gente não pode ter inércia terapêutica. Sim. Então a gente tem que investir. A gente fala no endocrinologia. A motivação do paciente também ali, né? Os 3 a 6 meses iniciais, a gente tem que aproveitar a motivação do paciente. A gente não pode deixar o paciente com 2,5, 3 meses, 4 meses, se a gente pode progredir dose. Porque ele vai falar, 2,5 ainda? Parei de perder peso e agora? E trago pra minha prática clínica é igual, né? Mesma dieta sempre, não troca. Às vezes é um ajuste ali, vamos trocar aquilo aqui, isso aqui. Mas é necessário, né? Para o paciente, nossa, fez uma coisa diferente agora. Me deu um suplemento diferente. Às vezes, lógico, sendo necessário, né? Não coisa necessária, mas é importante esse... A gente vive com estímulo, né? Esse aspecto. É o estímulo que a gente vive. Né? A gente vamos fazer um podcast aqui hoje. Deixa eu estudar um pouquinho mais sobre isso aqui, né? Então a gente vive sendo estimulado, então acho que os pacientes são da mesma forma. E com medicamento também é isso. Um aumento de dose para ele, nossa, sair com uma nova dosagem, ele se sente mais motivado também. E assim, quando eu vejo que tá bom a dose, fala, vamos passar então? Vamos deixar 2 meses? Vai com o nutricionista, trabalha mais a alimentação. Porque assim, o medicamento ele reduz o volume de comida. Mas você pode ingerir calorias, porque você gere pequeno volume de comida hipercalórico, você não tá fazendo déficit. Então, muitas vezes, chega uma hora que eu trabalhei volume de comida com o paciente. Porque assim, Luiz, não sei se você percebe isso, mas os meus pacientes, a impressão que eu tenho assim, eles não conseguem ter a consciência que eles têm que passar de cara com o nutricionista. Os pacientes que comem muito errado, muito errado. Nenhuma rotina alimentar, nem nada. Então, às vezes, eu prefiro o quê? Eu trabalhar com ele volume, falar assim, vamos aprender o que é saciedade. Então, o que é saciedade? Comer o alimento, não estar mais com fome. Isso é saciedade. Vamos trabalhar a saciedade, trabalhar o que é fome, o que é vontade de comer. Vamos tirar os excessos, né? Que é muito claro para a maioria das pessoas. Então, fritura, gordura, açúcar, refrigerante, suco em excesso, enfim, né? Vamos trabalhar com excessos e com o aprendizado de fome e saciedade. Quando eu vejo que eu já consegui trabalhar o que eu consigo no consultório e que o volume está baixo, eu falo assim, olha, já chegou numa hora de passar por uma outra fase. Não adianta mais eu ficar aumentando volume, aumentando medicamento para você só reduzir o volume de comida. Se você não está conseguindo progredir na qualidade do alimento. Agora precisa que você passe para o nutricionista, a gente vai manter o medicamento com essa dose, porque eu acho que o volume não precisa baixar mais que isso. Sem trabalhar a qualidade de alimento agora. Eu falo assim, né? Vai começar? Eu uso exatamente essa frase. Aproveita esse momento do medicamento para você mudar hábitos
construir novos hábitos, porque eu falo, você está tendo um gasto financeiro importante. É Investimento em tudo. Você está investindo tempo e aplicação, tudo isso. Então, assim, aproveita esse momento para você fazer o que tem que ser feito. Sim, Quer construir novo hábito, beber mais água, é treinar, eu não sou sedentário, não, é treinar, né? Porque realmente, a gente falou da motivação, a pessoa já está dentro de um processo imersivo de aplicação, tudo, mas aproveita, é agora que você precisa mudar tudo que você tem que mudar na sua vida. Né? Então, assim, é isso que eu faço. Chegou num volume que não dá para progredir dose, aí eu vou passando a consulta para ele trabalhar mais a questão alimentar mesmo. Chega uma hora que você vai ter que ir para um nutricionista, porque, infelizmente, não sei se chega paciente para você dessa forma, mas para mim chega com aquela visão que o nutricionista faz coisa engessada. Sim. Eu vou lá, passar a mesma coisa de novo para mim. Então, eles têm uma resistência assim, inicial, sabe? Depois que eles começam a ter o controle de volume, eles começam a ter o controle do food noise, conseguem fazer escolhas melhores, sem sofrimento, eu acho que eles começam a entender a importância disso, entendeu? E também, a questão do nutricionista é muito importante, porque hoje em dia a gente tem nutricionistas muito bons, na cidade nós temos vários, e cada um com um perfil. Perfeito. Que eu acho isso ótimo. Também acho. Tem nutricionista que eu falo pra você, não é esse, porque não vai vai nesse, nesse, vai nesse. Porque se a gente entende o nosso nesse. paciente, você vai direcionar ele para um nutricionista que vai conectar mais com a vida dele. E cada um tem um perfil. Tem gente que gosta de esportiva, comportamental. Perfeito. Tem um que gosta mais restritivo, mais low carb, mais jejum intermitente. E tem pacientes que não vão tolerar uma outra estratégia, né? Sim. Então você tem que até pensar para quem você vai enviar, para que não seja uma experiência para ele frustrante. E vai muito do nosso... É igual, da mesma forma, né? Conheço alguns médicos também, então você vai direcionar, porque... Como eu falei, não é porque você está aqui, mas eu acho que a gente fala uma linguagem parecida no sentido do tipo de paciente que nós atendemos, né? Então, mas assim, mesmo, foi o que você falou, tem paciente que o cara é atleta, então talvez vou direcionar para outro. E que bom que a nutrição também chegou nesse estágio. Também acho. Né? Porque, sei lá, eu sou formado há 20 anos, 23 anos, antes era tudo igual, né? Era tudo generalista. Hoje eu falo mais dessa área, o outro fala dessa, porque também é muito o que a gente vive ali, né? Eu acredito nisso também. Só para a gente finalizar com todo o medicamento, existe o desmame, como que a gente falou da dose contínua para alguns casos, mas tomou um tempo, como que esse desmame existe? É necessário, não é? A pessoa pode parar de tomar do nada? Porque eu vejo casos também, não, Luiz, eu não vou tomar mais não, vou parar de tomar. Então. É um problema também, né? Problema. É outra coisa que eu tenho que trabalhar no consultório, entendeu? Porque, tipo, eu tô tomando há 3, 6 meses, agora eu quero parar, não aguento mais gastar com isso. Entrou na jogada, né? Tava com uma conhecida que falou assim, não, que eu fui no médico, tava com dor não sei aonde, ele me passou um remédio, daí eu fui pra casa, eu olhei e falei assim, não vou tomar não, o médico errou. Eu falei, pensa comigo. Falei, gente, mas... Foi nele, então, entendeu? Eu falei assim, mas então, é mais ou menos o que a gente tá falando, né? Não dá pra você tirar o medicamento do nada, tem uma Então, uma o que a gente né? tem que pensar? Chegou no peso que a gente vai considerar ideal, né? Não é peso de MC, não é peso de bioimpedância, é um peso que o paciente esteja saudável, esteja feliz com aquele peso, enfim, né? Esteja saudável nos exames, é lógico. Então, tá diabético, reverteu o diabetes, ou tá controlado, hipertenso, mesma ideia, né? Então, primeiro de tudo, ver o peso ideal do paciente, né? De acordo com as comorbidades e o que ele se ele está sentindo bem com aquele peso, né? Aí chegou no peso ideal. Tem que tirar o remédio? Não dá para tirar o remédio, você tem que manter. Porque o nosso hipotálamo, ele interpreta que nós temos um peso ideal. E o peso ideal sempre vai ser o peso máximo atingido por mais tempo. Então sempre brinca assim, né? Sempre tem um peso que você perde peso, você engorda, sempre fica naquele peso ali, você não passa muito, né? Então esse é o seu peso ideal que o hipotálamo considera. Né? Então, se a gente tira logo o medicamento, o hipotálamo vai fazer você voltar vai aumentar apetite, vai diminuir o metabolismo, tudo isso que você já falou. E vamos lembrar que o metabolismo está um pouquinho mais baixo que a da perda de peso já. Que a adaptação fisiológica. Então, você vai ganhar peso muito rápido. Então, chegou no peso ideal, você tem que manter durante um tempo esse medicamento. A fase de manutenção de peso perdido é mais importante que a fase de perda ativa. Porque você não tem mais estímulo, né? Então é muito fácil o paciente escorregar. Então você tem que manter durante o tempo. Quanto tempo, Mariana? Aí tem vários estudos. Depende de cada paciente. Tem um que fala assim, a cada 1 quilo perdido, um mês mantido. Então se perdeu 30 quilos, você tem que manter 30 meses de manutenção, você entendeu? Então vai depender muito, tá? Hoje em dia, o que é que se fala? A gente mantém durante um tempo.
eu só vou pensar em tirar o medicamento se esse paciente tiver com uma alimentação muito bem estruturada, então muito bem organizado com o nutricionista, e se ele tiver uma atividade física de rotina, tá? Então, assim, teoricamente a gente deixa aí 150 minutos por semana, né? Tem estudos falando que para fase de manutenção tem que ser 300 minutos por semana. 300 minutos. 300 minutos. Então, uma alimentação muito bem estruturada, atividade física de rotina. E outra coisa que também estão se falando é avaliar a gordura visceral. Então, a gente pode avaliar tanto pelo DEXA, a quantidade de gordura visceral que tinha inicial e quanto está agora, quanto pela impedância que dá uma avaliação indireta. Por quê? Porque a gordura visceral é gordura inflamatória. E a gordura visceral que produz substâncias inflamatórias ali vai agir no hipotálamo e desregular o sistema de fome e saciedade. Então, se você tem uma gordura visceral controlada, teoricamente, essa inflamação hipotalâmica está controlada e a questão do equilíbrio de fome e saciedade está bem entendida pelo cérebro, você entendeu? Então, é isso. Tem que deixar para uma fase de manutenção, essa fase de manutenção do medicamento, né? Não sabemos exatamente quanto tempo, então vai depender da reeducação alimentar, se foi muito bem feita, atividade contexto, física, da gordura visceral. Outra coisa, eu não gosto de tirar, desculpa, não gosto de desmamar medicamento final de ano nem de férias. Que é um momento grave ali, né? Não porque faço isso. eu fico pensando que é um desafio o desmame também, porque vamos lá, né? Comecei a tomar medicamento. Todo mundo quer coisa rápida, né? Tá bom, vou tomar, mas eu quero começar, 3 meses, quero parar, ter resultado. E a pessoa pensar que vai ter que ficar mais um ano na manutenção, o tempo que é necessário, é um desafio para você conscientizar isso dele também, né? É muito difícil. Eu acho que é a fase mais difícil, porque assim... Ele falou assim, já cheguei, eu não preciso mais. Porque nós estamos trabalhando hoje em dia com medicamentos muito potentes, concorda? Sim. Então a gente consegue uma perda de peso importante. Mas como já manter esse peso? Como já conseguir manter esse peso perdido? Essa vai ser o grande lance do negócio, entendeu? Eu brinco assim, independente de medicamento não, eu falo assim, o emagrecer, na minha visão, não é o mais difícil da história. É difícil, mas não é mais difícil manter. E assim, aí que vem os estudos falando que talvez na fase de manutenção, durante um tempo, lógico, depois, né? Talvez não desmamar, fazer intervalos maiores. Talvez, em vez de reduzir mão de aro, trocar o mão de aro para um Ozempic, para um Wegovy, ou trocar para um Rybelsus, ou trocar para o Orforglipron, que foi liberado em abril, que é um novo medicamento para obesidade que vai ser via oral, que ele é mais barato. Mais barato, é cápsula, comprimido, né? Então, assim, eu acho que esse vai ser o grande obstáculo na endocrinologia da nutrição, essa questão do pós-análogo, né? Pós-Ozempic e pós-Mounjaro, como a gente vai fazer? Porque se esse paciente não tiver consciência que a doença, que a obesidade não é só crônica recidivante, ele vai ganhar peso todo de novo. Muito bom. Mariana, pra gente ir encaminhando para nossa parte final, né? Assim, eu trabalho com obesidade, né? Como você. E assim, se você for ver nos últimos 20 anos, a obesidade só cresce no mundo, né? Você acredita que é um momento que talvez nos próximos 20 anos a gente vai ver a obesidade diminuir? Por quê? Lógico que não é acessível para todos ainda o medicamento. Não é. Mas talvez seja um momento que seja mais acessível, assim como um remédio de hipertensão. Né? Sim. Você acredita que daqui a 30 anos a gente vai olhar esses gráficos? Pode ser que a gente veja uma redução da obesidade? Acho que sim. Mas... Ou talvez não um crescimento tão jeito que estava, né? Eu acho que vai reduzir. Não vai ter um crescimento tão bom assim. Mas a gente está trabalhando com comportamento. E a impressão que eu tenho é que a procura pelo prazer imediato... Aumenta também. Tanto em comida, jogo, rede social, álcool, sexo, droga. É uma briga, né? De um lado a gente tá arrumando uma questãozinha aqui, mas do outro também aumenta aqui. Entendeu? Porque eu acho que junto com a pandemia, né, que veio aí a questão de novo olhar para a obesidade, veio também a questão dos atos impulsivos, da necessidade de ter prazer, de ser aceitado, não sei. Eu acho que vai diminuir, mas assim, essa questão comportamental hoje em dia está muito pesada. Que é esse obstáculo enorme também, né? Mariana, demais, acho que muito informativo esse podcast, espero que você esteja anotando tudo aí para poder aplicar, né? E para o pessoal que está acompanhando a gente aqui hoje, não vou falar de dica, né? Mas o que você... eu quero tomar um medicamento. Qual que seria o caminho para essa pessoa, a partir de agora, buscar? Eu acho que muito mais que tomar o medicamento,
seja para estética ou para tratar a obesidade ou alguma outra coisa, a gente tem que pensar no que você está disposto a fazer, tá? Não é só questão financeira, tenho dinheiro para bancar um medicamento, não é isso. Se você está disposto a mudar seu estilo de vida, se você está disposto a ter uma reeducação alimentar, atividade física de rotina, aprender a melhorar o seu estilo de vida para ter qualidade de vida lá na frente, aí tudo bem. Se você não está disposto, eu acho que não vale a pena esse investimento. Se você tá numa onda só de uma coisa pontual para o fim do ano tá bem e não querer mudar nada do outro, não vale a pena. Não vale a pena. E daí é procurar um médico, né, para ver a questão da dosagem. Acho que esse é o caminho inicial para a pessoa. Para ver realmente se ela precisa também, né? Ver se ela precisa, ver se é essa estratégia para ela ou alguma outra opção de medicamento, porque não existe só Mondial Ozempic, né? Às vezes não é para o paciente. Então, é entender também se o remédio vale a pena para ela ou é outra estratégia. E sempre procurar um médico de confiança. Aquele médico, aquele nutricionista que você olha e fala, não, eu fico a cara dele. Né? Eu acho que o que ele fala condiz com a minha realidade. É uma coisa que eu consigo manter a longo prazo. Perfeito. Pessoal, então é isso. Busque um médico para ver se realmente você precisa do medicamento. Não existe só Mounjaro, Ozempic, existem inúmeras questões que podem ajudar você ou não, mas é importante fazer essa investigação mais profunda para ver se realmente é para você. Chegamos no nosso quadro final aqui do nosso Podcastelli, que é o Leitura 10, que é a indicação de um livro que nós estamos lendo, ou já lemos na nossa vida, que está fazendo sentido para a nossa aplicação, tanto no nosso trabalho quanto no nosso dia a dia. O livro que eu trouxe hoje é Onde Tudo Começa, o Intestino, né, e Não Onde Tudo Termina. Esse mês é o mês do Maio Roxo, né, que a gente está vivendo agora nesse podcast, que é um mês muito importante para o tratamento das doenças inflamatórias intestinais. Então, esse livro aqui está sendo de muita descoberta para mim também, né? E porque assim, o intestino ele é como se fosse o segundo cérebro para a gente. Não sei se você concorda com isso. Concordo totalmente. Então, tudo passa pelo intestino, absorção. Então, para quem quer aprofundar um pouquinho mais, é um livro um pouquinho mais voltado ali para a questão intestinal, mas é muito interessante para você conhecer cada vez mais o seu corpo também, tá? Vou deixar aqui de novo para você anotar. Mariana, e você? E o livro que eu trouxe aqui para vocês como indicação é A Nação Dopamina, que é um livro que fala muito sobre a procura do prazer imediato e como isso depois afunda como se o tédio, como se o ócio fosse um tédio, e aí você procura de novo pelo prazer. E eu acho que faz todo sentido sobre o nosso bate-papo de hoje, né, que é a procura pelo prazer do alimento, né, a ação dos medicamentos análogos de GLP-1, sistema de recompensa. E também tem muito a ver com o que a gente vive hoje, de rede social, de querer ser aprovado, de querer receber likes. Tudo por uma recompensa, né? Tudo uma recompensa momentânea, né? O que acaba deixando a estratégia para uma mudança de estilo de vida como se fosse um tédio, né? E acho legal, acho que vale a pena o que a gente está vivendo hoje. 2 ótimas indicações. Espero que vocês tenham gostado do nosso Podcastelli. Mariana, muito obrigado. Obrigada a você. O papo foi demais. Vamos marcar outro para falar sobre menopausa, que também ela é especialista nessa área. Adoro. Vai ser o próximo assunto. Obrigado a você que acompanhou até agora o nosso Podcastelli. Deixa aqui, comentário, joinha, encaminha para aquela pessoa que está pensando em tomar aí o Mounjaro da vida. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Até o próximo.